Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Renato Franklin, CEO da Movida, sobre o mercado de locação de veículos no Brasil. Renato, eu gostaria que você me falasse um pouco assim, o que fez a empresa acreditar, a JSL acreditar nesse mercado de locação de veículos? Por que há potencial de crescimento nesse mercado? Muito obrigado pela oportunidade de falar do mercado. Realmente, a JSL enxergou na indústria de aluguel de carros um potencial gigante de trabalhar a pessoa física, a mobilidade urbana. A mobilidade urbana vem se diversificando, né? Então as pessoas buscando novas alternativas para se locomover. E a indústria de aluguel ela era estruturada quase como um processo industrial. O grosso da demanda era a viagem corporativa, o carro mensal de curto prazo de empresas, e o carro de seguradora, o carro reserva do seguro ali que as seguradoras contratam para os seus clientes. Isso atendia a pessoa física basicamente em férias e feriado. Então, um processo todo estruturado dessa forma. Então, o JSL enxergou um espaço muito grande de desenvolver soluções voltadas para a melhoria da experiência do cliente, para a atratividade do cliente. O que o cliente gostaria de ter? O que a pessoa física, o brasileiro, quando viaja para fora, aluga muito carro. Então, a penetração, quando viaja para os Estados Unidos, para Miami, Flórida, por exemplo, é muito alta. E por quê? Porque você tem carro diferente, você tem carro moderno, você tem carro de tudo quanto é tipo, colorido, tudo. Então, e é mais fácil alugar. Você tem lá os aplicativos que você consegue fazer tudo com mais facilidade. Isso que a gente foi tentando fazer aqui. Então, a gente trouxe bastante carro diferente, investiu muito em tecnologia para facilitar a vida do cliente. Então, a Movida foi a primeira empresa a lançar um aplicativo para iPhone, a primeira empresa a ter aplicativo em todas as plataformas, a primeira empresa no Brasil a vender por chatbot, então através de trocando mensagens pelo Messenger do Facebook. Posso alugar por Messenger. A vender através do chatbot. Uma semana depois que o Facebook disponibilizou a ferramenta, a gente já estava vendendo, então um negócio bem bacana. Se voltando muito para facilitar a experiência do cliente. Eu posso alugar pelo aplicativo também? Pelo aplicativo também, aplicativo da Movida, website, mobile site, todas as formas diversas que o cliente quer. Eu brinco lá que o desafio da nossa TI alguém tem que mandar um áudio, eu quero alugar um carro no Rio de Janeiro e já funcionar tudo certinho. Qual o tamanho desse mercado hoje? Hoje cresce bastante na Movida, isso é um negócio bastante interessante. No mercado de aluguel brasileiro, só 8% das diárias são vendidas online. E desse 8%, só 10% é vendido diretamente ao consumidor final. 90% é via uma OTA, uma Decolar, uma Rent Car, Rental Cars e tal. Quando a gente vai para a Movida, 50% das nossas vendas são vendidas online. Então é muito diferente. E 80% desses 50% é vendido diretamente para o cliente final. Então a gente vende muito mais diretamente para o cliente final, mostra que a Movida está mais próxima desse cliente, trabalha muito CRM, marketing online, mídia programática, isso desde o início da Movida, com um time core próprio nosso, fazendo toda essa estratégia de mídia online nosso, que aumenta a conversão e trabalha um público diferente. Tanto que nas pesquisas Top of Mind a gente cresceu primeiro nos mais jovens e depois a gente foi crescendo nas outras faixas de idade. Pegando mais jovens, a tendência é você ir esses clientes ir acompanhando vocês. Isso, ele vai acompanhando e as gerações de cima, querendo ou não, imitam um pouquinho mais novo, né? Então quando escuta, mano, pô, aluguei aqui de um jeito muito mais fácil, aí o outro faz, você vê que as propagandas todas trabalham esse tema e na prática o que a gente vê é isso mesmo, a população vai seguindo ali, se inspirando, né? Hoje eu já aprendo, meu filho de 8 anos já me ensina algumas coisas, então é um pouco do que acontece em geral. Você falou que esse mercado de locação gira 500 mil carros no Brasil. Hoje está em torno de 500 mil carros, você tem dois rácios, né? Um que eu considerava as empresas informais também, que chegava a quase 600 mil, e considerando só as formais, as grandes locadoras, a gente está em 360 mil carros. Quanto que movimenta esse mercado? Movimenta em torno de 13 bilhões de reais, então é bastante dinheiro que movimenta, mas ainda é um mercado muito pequeno perto do potencial que a gente tem, porque a gente tem 50 milhões de carros no Brasil, então 50 milhões de pessoas que ainda têm carro próprio e que poderiam usar carro alugado. É óbvio que um carro alugado substitui 8 carros próprios pelos estudos das consultorias. Se a gente falar do carro por hora, car sharing, que aí é um desafio da nossa indústria, que o Brasil tem algumas particularidades, a gente pode comentar também, ele substitui até 32 carros próprios. Então, sem dúvida nenhuma, a tendência é com que a gente tenha uma migração muito forte para usar o carro alugado. Agora, esse mercado ele é formado por pessoa física e pessoa jurídica. Clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Qual que é a porcentagem? Como é que é a divisão na Movida? Então, a gente não abre exatamente por segmento, né, por estratégia de concorrente, mas a gente tem uma parcela muito forte de pessoa física, direta, então a gente está falando de quase 30%, e aí a gente tem uma parte do restante que é via agência de viagem, ou que são pessoas jurídicas, mas contratando por uma pessoa física. Entendi. Entrando. Esse é um segmento que cresce muito. Só para dar um exemplo, a gente fez uma parceria há 2 anos e pouco atrás
com a grande operadora do Brasil, que vendia muito pouco aluguel de carro no Brasil e vendia muito para o brasileiro que ia para fora. E aí começamos a estimular, porque essa operadora vende muito pacote, então as pessoas iam e pegavam o receptivo, vai para um hotel, depois volta e tal. Você dá muito mais liberdade para o cliente. E o aluguel de carro, quando você divide num pacote desse, ele fica muito barato perto do pacote, ainda mais no parcelado. E você divide ali 3, 4 pessoas usam o mesmo carro, então é muito barato. Se você pegar que é R$100 por dia, pô, dá R$20 por dia para cada pessoa, é muito barato. E agrega muito para a pessoa conhecer praias do lado, ter mais liberdade, não ficar preso. Hoje esse operador já é um dos maiores vendedores de aluguel de carro e ainda com penetração muito baixa perto do pacote aéreo. O que a gente vê nas consultorias, falam que no Brasil é em torno de 0,5% a penetração do contrato de aluguel de carro para cada passagem aérea que a agência de viagem vende, enquanto em países desenvolvidos isso chega a ser 10 vezes maior. Então tem muito espaço para crescer o mercado de aluguel de carros ainda no Brasil. E para empresas, vocês locam também? Vocês Locamos alugam? bastante para a empresa. Empresa, a gente cresce, a gente cadastra quase 700 empresas por mês. A Movida teve até, a gente ficou bastante feliz de ter sido premiado nas últimas pesquisas. O Estadão fez uma pesquisa grande de PMEs, de nível de serviço, e a Movida ganhou com o melhor nível de serviço para empresas também, então bastante importante para a gente. É um mercado que a Movida cresce e ganha market share, mas que o mercado total tem encolhido por causa da crise. Então as empresas, a primeira conta que todo mundo corta na crise é viagem, e a gente vem aí nos 3 últimos anos, vivendo uma economia bastante desafiadora que afetou o mercado corporativo. A gente já escuta dos clientes corporativos, grandes clientes, tá voltando, já vamos voltar a viajar, vai aumentar. O nosso número ainda não começou tanto a subir, ele já parou de cair, começou a melhorar. O que faz crescer é realmente trazer mais clientes. Então estamos aumentando a base, quando a economia recuperar, o que a gente vê é que a indústria de aluguel vai viver uma demanda muito grande que a gente não vai ter nem capacidade de atender tudo. Mas vocês atendem também frota corporativa para essas empresas? Atendemos bastante. Esse é um mercado que cresce muito. Penetração no Brasil... Qual é o tamanho? Assim, e tem empresas que vocês alugam mais de 1.000 carros para uma empresa? Temos sim. Temos sim. A gente trabalha hoje várias grandes empresas, então tanto desde rede farmacêutica, empresas de varejo, grandes marcas globais, atendemos bastante tipo de empresa. Temos clientes de 1 carro até clientes de 1.500 carros. É um mercado que cresce bastante. Usualmente, em 2015, era 10% da frota corporativa no Brasil era terceirizada. Hoje, estima-se que esteja em 12% números do ano passado. Então, está crescendo aí uma penetração 1 ponto percentual por ano. E nos países desenvolvidos é 50% a 70%. E a crise, nesse ponto, ajuda. A gente está com um pipeline muito grande de empresas estudando terceirização de frotas. Por quê? Porque elas fazem conta quando tem crise. E aí tem restrição de crédito, capital, e na hora de renovar a frota, precisa comprar os carros novos, é muito dinheiro, ela vem fazer conta. E quando faz conta, é no mínimo 14% mais barato a terceirização de frota mediante a frota própria. Pelo incentivo, a escala que a gente tem na compra do carro, pela eficiência que a gente tem de dar manutenção e de ocupar aquela frota, e de dar disponibilidade naquela frota, pela condição de venda por ter uma rede de varejo para vender o carro, fora custo de capital, incentivo de PVA, isso tudo faz diferença na hora de fazer conta para a empresa. A pessoa que aluga ou a empresa que aluga, ela não tem que se preocupar com IPVA e nem seguro. IPVA, nem seguro, nem área de manutenção, normalmente tem uma área de gestão de frota grande, tem um monte de sinergia, de eficiência que a empresa captura podendo focar na sua atividade fim. Então é isso que a gente entrega para as empresas com um nível de serviço bastante diferenciado. A Movida, por ser a única locadora com rede própria no Brasil inteiro, a gente não tem nenhum franqueado. Nossas lojas são todas próprias. Então a gente acaba tendo uma estrutura que possibilita entregar um nível de serviço bastante diferenciado para esses clientes corporativos. Para o carro ser rentável, lucrativo para a Movida, qual o tempo que ele tem que estar alugado? Esse é um ponto importante, né? A taxa de ocupação hoje, nossa, é em torno de 74%. E isso é legal, porque quando a gente começou o plano de negócio, todo mundo falava que o limite operacional era 70%. Os benchmarks da indústria eram em torno de 68% a 70%. E a gente também montou o plano achando isso. E a gente investiu bastante em yield management. Yield management é uma disciplina bastante utilizada em aviação. Parte da hotelaria já usa há algum tempo e aluguel de carros é mais imatura. Começou a trabalhar nos últimos 2 anos, principalmente no Brasil, lá fora já há um pouco mais de tempo. A gente investiu bastante nisso, que possibilitou. E aí tem algumas coisas interessantes, né? A pessoa física usualmente aluga com mais antecedência do que o corporativo. O corporativo resolve viajar hoje para amanhã, então ele aluga para amanhã. A pessoa aluga com mais antecedência. Isso permitiu com que a gente trabalhasse gestão de frota olhando o inventário e já, você faz a reserva para semana que vem, não tem o carro, mas já direciona, tem carro zero chegando todo dia para ter um carro na loja que você vai pegar. Isso possibilitou que a gente trabalhasse nessa faixa 74 nos últimos 4 trimestres, 6 trimestres já assim, desse jeito. E a indústria como um todo, assim que a gente chegou, percebeu e começou a trabalhar e já está trabalhando nesse patamar. Então, a grande evolução do setor que permite repassar para o cliente.
A gente acredita, e o Management está investindo bastante hoje em dia com as ferramentas de Big Data e inteligência artificial, porque você desenvolve os algoritmos para fazer a alocação e precificação de acordo com a demanda. E esses robozinhos com um banco de dados, que é o Big Data muito forte, ele começa a propor novos algoritmos e poder elevar um pouquinho mais essa taxa de ocupação e a receita por carro, que na verdade é o produto entre a taxa de ocupação e a diária média. Então você fica trabalhando preço e inventário para produzir a maior receita por carro. Esse é o segredo de rentabilizar a companhia. Hoje a Movida tem a maior receita por carro do segmento e aí dando um diferencial bastante importante em termos de competitividade da indústria. Mas qual é o mínimo? 74% é quanto vocês têm quanto hoje. A gente faz hoje. Para ele ter para atingir o lucro, qual é o mínimo que tem que ter? Para dar lucro, assim, com 70% você consegue dar lucro com menos ocupação e mais diária. Porque qual a questão? A questão é a receita por carro. Se você pegar uma Mercedes, por exemplo, eu posso alugar ela todos os dias por R$200 por mês, por dia, então que vai dar R$6.000 por mês naquela Mercedes, ou eu posso alugar somente 6 dias por R$1.000 e deu os mesmos R$6.000, a mesma rentabilidade. Então, na verdade, não é só a taxa de ocupação, é um produto entre taxa de ocupação e diária média. E aí uma das coisas que a gente começou a fazer que a gente alugava por R$1.000 a Mercedes. Hoje você acha a Mercedes a partir de R$250. Por quê? Porque durante a semana ela ficava parada. Então é melhor alugar por 250 do que ela ficar parada. E final de semana você consegue capturar um pouco mais de diária. E vocês usam os algoritmos nisso? Para poder ficar mexendo o preço todo dia e acertando de acordo com a demanda que eu tenho para aquele carro. Então, olha, aquele modelo, como é que está a demanda de sábado? Está pouca. Então você diminui o preço e vai aumentando a ocupação. Aumentou a ocupação, você sobe o preço. Isso tudo automaticamente? Hoje tudo com um sistema automatizado, ainda tem uma equipe por trás fazendo bastante coisa. A gente precisa desenvolver ainda, estamos trabalhando nas ferramentas para poder automatizar ainda mais esse processo. Tá ok, muito obrigado, Renato. Eu que agradeço, Sambrana. E no próximo bloco conversaremos sobre aquisições e inovação.